Olá, que bom que você está conosco. Bem-vindo a mais um programa Caminhos de Amor e Recuperação. Este programa tem como objetivo mostrar o agir de Deus na vida das pessoas. E hoje nós temos mais uma história de resiliência, de superação, onde a gente vai poder ver o agir de Deus na vida dos nossos convidados. Daqui a pouco a gente está de volta e vai apresentar para vocês quem está conosco. Até já! Estamos de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. E eu estou muito feliz com o nosso programa. Eu queria deixar aqui um grande abraço para você que está nos acompanhando. Tenho recebido aí tantas mensagens bonitas, tantas pessoas que têm se identificado com as histórias que estão sendo contadas aqui, e tenho a certeza que vocês fazem parte desse projeto, desse programa. Eu queria apresentar para vocês hoje mais uma mãe que está conosco, a Edna. Olá, Edna, tudo bem? Muito bem-vinda. Matheus também conosco, né? Se apresenta um pouquinho o pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês da Edna. A Edna é mãe do Matheus. O Matheus é um dependente químico em recuperação. Eles têm uma história de muita resiliência, de muita superação, né? O Matheus teve um processo conosco na Éremos, né? Praticamente um processo de 4 anos, né? De internação entre indas e vindas, né? O Matheus teve um processo aí de uma overdose, né, Matheus? Você vai dividir com o pessoal hoje. O Matheus chegou realmente próximo da morte, né? O Matheus hoje é um milagre vivo, ele está aqui conosco, e eu quero dizer do meu prazer, da minha satisfação. Vocês são pessoas que eu tenho muita admiração, que eu amo muito, e bem-vinda, viu, Edna, no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o convite, bem-vindo, Mateuzinho. E eu queria começar, né, te dando a oportunidade aí para vocês de falarem um pouquinho, de se apresentarem, né, e começar a contar a história para o pessoal que está em casa assistindo a gente. Tudo. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, contando a nossa história, um pouquinho da nossa história, porque ela é imensa. O meu nome é Edna, eu sou mãe do Matheus, e estamos aqui para mostrar para vocês o quanto é importante a recuperação e que realmente o milagre existe. Porque tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos nesses 4 anos, fez de nós pessoas mais fortes. Mas nos bastidores tivemos muita ajuda. E a nossa ajuda veio da internação do meu filho na clínica Éremos. E aí, Matheus, se apresenta para o pessoal, lá tem uma câmera ali para você olhar para o pessoal ali, dar um oi. Olá a todos, eu sou Matheus, sou um dependente químico em recuperação e estou buscando hoje, né, trazer uma melhora para a minha vida, trazer uma mensagem legal para vocês também, para mostrar que é possível viver em recuperação, é possível viver bem, é possível se livrar dos vícios, e tudo isso sem ter que tá fazendo nada de errado, sem ter que estar buscando coisas erradas, pessoas erradas, e buscando uma nova maneira de viver, né? E dessa forma que eu tô levando a minha vida agora para continuar, hein? Que legal, é isso aí, muito bom estar com vocês aqui no dia de hoje. E vamos começar então contando a história, né? Para quem está acompanhando a gente tem aqui mais uma mãe, né? Nos últimos programas, no último a gente teve a Jane aqui, que é uma guerreira, mais uma guerreira, e hoje a gente tem mais uma mãe, né, que vem aqui para nos ensinar, para falar com as mães que estão em casa. Eu tenho recebido muitas mensagens das mães que têm se identificado muito, né, com as histórias que são contadas aqui, e as mães são vocês que não desistem nunca, que empurram a gente para frente, né, que falam da parte boa dos filhos de vocês. É nisso que a gente acredita. Edna, como você identificou, né, o início do uso do Matheus, né? Com que idade foi, né? O que te preocupou, o que te chamou a atenção? E daqui a pouco a gente vai perguntar para o Matheus também por quê. Por que começou, por que decidiu, né, ter o primeiro contato com as drogas?
Eu digo a você, Álvaro, eu demorei muito para identificar o uso de substâncias do Matheus. O Matheus era um menino, ele iniciou com 14 anos de idade e ele sempre foi um menino muito magro. Mas a magreza dele não me fez perceber que era um uso de substância. Para mim era simplesmente a genética dele. E como que eu comecei, como que eu me apercebi disso? Porque eu encontrei drogas dentro da minha casa. Né? Eu encontrei a maconha. Né? E o meu filho fez uso de maconha, de opioides, que foi o mais sério. Né? Então eu comecei a encontrar dentro da minha casa comprimidos, a maconha, e isso abriu meu chão. Eu fiquei completamente sem chão, porque eu nunca lidei com uma situação dessa. Mesmo porque eu sou muito sincera em falar, e eu quero deixar um recado aqui a todos. A dependência química não é uma sem-vergonhice, como eu mesma pensava. O uso de substâncias, a dependência química, me fez entender o quão grave é essa doença na vida dos jovens, na vida das pessoas. Então, eu busquei o desespero, eu não sabia o que fazer, eu conversava com ele negava, a negação, ao mesmo tempo a manipulação sobre a minha pessoa, e eu como mãe, sem saber o que fazer, aceitava, caía, chorava, voltava. E isso eu não contei para minha família. Eu não contei para minha irmã, eu não contei para o meu irmão. Eu sou uma mãe solo. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Primeiro eu queria reforçar para quem está em casa acompanhando conosco o programa. É mais um caso que a gente vê do início do uso com a maconha. É importante a gente frisar isso, porque existe um discurso hoje na sociedade de liberar a maconha, né, de que a maconha é uma droga natural, que não pode te prejudicar, e a gente vê mais um caso de início com a maconha. E outro ponto que eu queria colocar, que me chama muito a atenção também, é alguns dependentes químicos, a gente tem percebido que existe também a ausência da figura paterna no lar. E vocês passaram por isso, né? O Matheus foi criado por você, sem o pai. Se não conseguiu ter o apoio do pai, acredito que isso dificultou também. Eu queria que o Matheus agora falasse um pouquinho pra gente, Matheus. Por que, Matheus, você decidiu começar a usar? Como foi isso? Foram companhias? O que você sentia, né? Para o pessoal que está em casa poder entender um pouquinho mais. Olha só, Álvaro, primeiro foi em questão de companhias, né? Eu comecei a usar substância para poder agradar os outros, para poder estar no meio do grupinho lá e tal. Então eu comecei com o uso da maconha, né? E isso foi se estendendo. Acabou que eu fiquei dependente, né, dessa substância, e ficou cada vez mais difícil, porque eu fui me afeiçoando a outras substâncias e isso foi péssimo. Porque eu acabei dependente de muitas substâncias, de muita coisa. Entendi. Edna, então o Matheus avançando no uso, né? Começou com a maconha, né? E ele disse que foi migrando para outras substâncias, aparecendo os opioides na vida dele, que são drogas que causam uma dependência muito rápida, né? Que gera uma progressão de uso, de quantidade de uso, né? Começou a ser desenvolvida essa tolerância aí no Matheus. E como foi tudo isso para você? Então ele começou o uso com 14 anos. E aí, o que você identificou nessa fase dele de prejuízos na vida dele? Como foi para você como mãe sozinha? Né? Você disse na última resposta que você sentia vergonha, né? Você escondeu de todo mundo. Né? Isso é legal para quem está em casa. Se você tem um problema dentro da sua casa, isso não significa que você fracassou, que a sua educação foi ruim. Você deve abrir seu problema, você deve pedir ajuda, você deve ter mais pessoas colaborando com você, porque a mãe acho que fica naquele sentimento, né? Meu filho está usando droga, não deu certo. A culpa é minha porque a minha criação não foi boa. E ninguém tem culpa de nada disso, né? A gente tem exposição ao ambiente, exposição, né, contato com pessoas, né? E diz aí pra mim, então, o que você percebeu de prejuízos nesse avançar na vida do Matheus até a necessidade da internação, Edna? Na verdade, é aquilo que você bem disse. A vergonha. Em primeiro lugar, a vergonha, porque as pessoas julgam muito.
né? O que você faz de bom, mas e o que você faz de errado? Então, o julgamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu ter que lidar com a situação sozinha, sem a presença do pai dele. E, em terceiro lugar, os amigos que não eram amigos, que quando viram a situação do Mateus, se afastaram por completo. Ele não teve absolutamente a ajuda de ninguém. Para convite, existiam muitos amigos, mas para ajudar, ele não teve nenhum. Como que eu comecei a perceber? O Mateus começou a ter prejuízo nos estudos. Os estudos, ele ia muito mal, notas muito baixas. Eu era chamada na escola, a toda hora, a todo momento, porque ele não estava desempenhando bem. E o próprio comportamento dele dentro de casa, a ansiedade, o nervoso. Por que tanta ansiedade? Por que tanto nervosismo? Porque ele não podia usar na minha frente. Então, essa ansiedade foi crescendo. E para quem está em casa, Edna, né, poder observar essa ansiedade, esse nervosismo que ele não podia usar, e ele já estava num quadro ali de abstinência, né, Mateus? De fissura, né? Porque às vezes a mãe e o pai ficam pensando, pô, meu filho está diferente, eu escuto muito isso. Ô Álvaro, meu filho não é assim. Né, quando a pessoa vem conversar comigo para poder tentar uma orientação de um tratamento, de uma internação, Álvaro, meu filho era calmo e agora meu filho é irritado, é impulsivo, muitas vezes chega até a quebrar as coisas, eu não posso falar nada pro meu filho, não é assim? A mãe viu o pai e fica cheia de dedo, porque fica com medo de falar alguma coisa e o cara pegar alguma coisa, jogar, quebrar, e aí aquela situação vai piorando. Então é assim, é o quadro de abstinência, ele não está usando, mas o corpo dele está pedindo uso. E isso causa um desarranjo na pessoa, aí gera irritabilidade, agressividade, né, tristeza, falta de vontade de fazer as coisas, e a coisa vai só piorando, né? E aí, Mateus, como era para você na escola nessa fase aí? Todo mundo reclamando de você? Nada, eu costumava fazer o uso, né? Então eu tinha muitos amigos que também faziam. Era aquela fase de euforia ainda, né? Então era somos malandro da escola, estamos cabulando aula, a gente consegue, ninguém viu. Isso, aí era um grupinho que fazia o uso de substância e acabava que não dava em nada. A gente se divertia muito, fazia as coisas lá e não tinha prejuízo nenhum, né? Até chegar numa fase que acabou tendo vários prejuízos, muitas coisas que não foram para frente e acabou que, né, não teve jeito. Entendi. Eu tive que ser internado, né? Entendi. E como foi aí essa decisão da primeira internação? Como surgiu aí a necessidade? Teve um fato específico no uso dele que preocupou você? Na verdade, a internação dele veio através de uma situação onde, num sábado à noite, ele tinha saído e ele voltou, ele não estava bem. No domingo de manhã, quando ele acordou, ele sentou do meu lado no sofá e disse o seguinte para mim: mãe, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei: fala, meu filho, o que aconteceu? O Mateus, ele usava muito moletom de mangas compridas, mesmo no calor. E nesse domingo de manhã, o Mateus chegou para mim e levantou a blusa e mostrou os braços, onde haviam vários cortes. O Mateus, ele tinha o hábito, e eu não sabia, de se cortar. E aquilo me apavorou demais. Quando eu olhei para o braço dele e vi aqueles cortes, eu falei: Mateus, você chegou no fundo do poço. O que a gente vai fazer? A gente tem que passar com um psiquiatra, independência química urgente. A gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí que tudo começou. Porque eu entrei no celular para buscar uma psiquiatra independência química. Mas Deus é tão bom que ele me encaminhou para um site de clínicas. E a clínica que eu encontrei tem o nome fictício de Clínica Exemplar. E aí, até aí que eu cheguei na Clínica Éremos. A primeira internação, a princípio, foi contra a vontade dele. Mas depois de muita conversa,
Ele mesmo chegou para mim e falou assim, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de ajuda. O sofrimento era grande naquele momento, né? Era grande. No próximo bloco, a Edna e o Matheus vão contar pra gente o processo da internação. O Matheus teve um processo de 4 anos entre recaídas, idas e vindas para a clínica. O Matheus teve uma overdose, o Matheus teve um problema neurológico que deixou ele 18 dias em coma induzido. O Matheus ficou 28 dias na UTI do hospital em Atibaia, e no próximo bloco eles vão contar pra gente, né, como foi esse processo, como foi lidar com tudo isso, porque é importante que a gente saiba, que vocês saibam que a recuperação ela é um processo. Eu sei que muitas vezes quem está em casa fica naquela expectativa, meu filho está indo para uma internação, e obviamente que a gente espera que se resolva numa primeira internação, né? Mas o contexto, né, a subjetividade do indivíduo, existe trauma, sentimentos envolvidos, família, cultura, ambiente. Então muitas vezes o processo precisa ser mais longo. Mas isso não quer dizer que está dando errado. Em um processo de 4 anos, hoje o Matheus está aqui para contar essa história, né? Para contar esse milagre para a gente. Então daqui a pouco a gente está de volta. Até já! A Clínica Eremos apresenta o amor de verdade no nosso ambiente de tratamento. Acreditamos que o amor e a ciência juntos são capazes de transformar o indivíduo e proporcionar uma vida boa de ser vivida. Nossa equipe multidisciplinar, psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, conselheiros, além dos atendimentos individuais com nossa equipe e das palestras em grupo, fazemos atividades terapêuticas diferenciadas, experimentando novas sensações. E não poderia faltar o carinho da nossa equipe de apoio, profissionais especializados em todas as áreas da clínica. Hoje, somos referência no tratamento da dependência química em nosso país. Acreditamos na recuperação. Veja só onde a recuperação pode te levar. Estamos de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. E antes da gente voltar para a nossa entrevista, temos uma novidade para você. A partir de agora, a sua história, a sua história, né? A sua história de resiliência, a sua história de superação pode ser contada aqui no nosso programa, né? E a sua história pode fazer diferença na vida de outras pessoas, como a Edna, como o Matheus estão trazendo aqui para a gente hoje. Então a gente vai deixar o contato aqui embaixo, e se você tiver interesse, tiver essa vontade de dividir com as pessoas a história que você superou, mostrar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, a gente está convidando você para mandar a sua história para a gente, fazer o contato, e você pode ser a próxima pessoa que vai estar aqui sentada com a gente, dividindo a sua história. Não tenham vergonha, gente. Venham, é muito importante esse contato, essa entrega. Não tenham vergonha. É isso aí, passar a mensagem para o nosso próximo, né? Tantas pessoas que estão precisando disso. Aí o Matheus chega para a primeira internação, né? Junto com a mãe, eu me lembro muito bem, né? Lá na Eremos, em Atibaia, né? A gente recebeu vocês, realmente um caso crítico, né? A dependência da maconha, a dependência dos opioides, chegar numa clínica, tudo isso é muito novo, um sentimento muito difícil de lidar, né? Geralmente o filho contrariado, não querendo ficar, tanta coisa, né, que a gente precisa saber, né? A gente chega sem informação nenhuma, né? E aí tem psicólogo, tem psiquiatra, tem tanta coisa a ser feita. Matheus, para você agora, Matheus, como foi a chegada na clínica, como foi aceitar a internação? Eu lembro dos processos, né? O paciente, quando está na clínica, nos telefonemas, quer pedir para a mãe para ir embora, porque dói, o processo dói. Lá dentro da clínica não tem a droga, apesar de ter o medicamento, né, para poder ajudar no processo de abstinência, ajudar numa insônia, ajudar numa ansiedade, mas lá dentro não tem a droga.
né? E o dependente químico está acostumado a anestesiar o que ele sente com a substância. E aí tem que começar a desenvolver outros recursos. Como foi aí, Matheus, a chegada na clínica, esse processo para você? A ida já foi uma aventura, né, Foi? Matheus? Ah, é? Como foi? A ida foi uma aventura, Foi, porque né, o caminho é impressionante. Foi bem difícil, né, me acostumar com o lugar, com tudo que oferecia, que tinha lá, de como eu iria sobreviver, né, naqueles dias que eu ia ficar lá. E primeiramente eu fui com um plano de que eu achei que eu ia ficar 3 meses, né? Então foi dando meus 3 meses, eu fui falando pra minha mãe, eu vou embora tal dia, né, mãe? Você ficou com raiva de mim? É claro que eu fiquei. Eu fiquei com raiva, né? Mas acabou que isso foi para uma boa causa, né? Então eu acabei ficando 6 meses, né? E eu cheguei dia 28 de abril de 2021. E fui embora no dia 28 de outubro. E acabou que isso foi muito bom, né? Eu ainda não tinha consciência de que eu queria parar, mas eu tinha consciência de que eu queria parar só com algumas substâncias, né? Tá. A famosa substituição, né, que a gente fala da dependência química, né? Então eu falei, não, eu vou parar de usar isso, mas eu vou usar isso. Aí acabou que eu fiquei usando por um tempo, né? Fiquei ali 1 mês usando e tal. O que? né? A maconha? Você A abriu maconha. mão do quê? De drogas mais pesadas? Isso, Opioide, dos medicamentos, né? Os medicamentos, dos benzodiazepínicos e dos opioides. Aí acabou que eu fiquei só fumando a maconha e por um tempo, né? Fiquei mesmo, né? Não, sem nenhum problema e tal. Mas aí chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não tem como você ficar mantendo essa falsa ilusão de que você só vai fumar maconha e que você não vai mais fazer o uso de outras drogas. Então, Mas muitas vezes você pediu para mim, para que eu te fizesse a intervenção com o Álvaro e com a psicóloga e tudo mais, para que tirasse você de lá. Lembra disso? Da Que você não clínica. queria ficar na clínica. Os pedidos para ir embora, Os né? pedidos Claro, para ir embora claro, eram sim. constantes. não, claro que E a era. mãe tem que ser firme nessa hora, né, Edna? A mãe tem que ser firme, né? E aí a gente vê o Sempre, processo, sempre. exatamente, né? Participar das reuniões, os grupos, amor exigente, né? Os grupos de família são muito importantes nessa hora. Quando eu deixei o Matheus na clínica e virei as costas, tive que vir embora, o sentimento era de dor, de tristeza. Eu chorei muito no caminho, meu filho, muito. Mas ao mesmo tempo eu tinha um alívio, porque eu via você protegido lá na clínica. Eu falei, o meu filho está protegido. O meu filho não vai fazer o uso de substância nesse momento e ele vai se tratar. Porque eu não tenho como dar mais esse suporte a ele. E ele foi um verdadeiro guerreiro assumindo isso aí. Exatamente. E ali se iniciou o processo de transformação na vida do Matheus e na sua vida, né? E aí o Matheus saiu dessa primeira internação com 6 meses. Isso acontece com muitos dependentes químicos, né? Geralmente se começa com a maconha, progride para outras drogas, ele faz o tratamento, aí sai do tratamento e quer usar ainda uma substância. Quer fazer essa troca, né? Geralmente fica na maconha ou fica no álcool. Quando tem o uso casado de álcool e cocaína, ele sai da clínica ainda acreditando que ele possa, a cocaína que me deu problema. Não é isso, Matheus? Né? Aí eu abro mão da cocaína e continuo bebendo. Aí a gente vê que o que acontece com o tempo vai aumentando o uso do álcool. Aumentou o uso do álcool, a pessoa perde o senso crítico. Um dia que está bêbado, que está alterado, resolve usar a cocaína e volta para o ponto que estava, e a gente sabe que isso piora, né? Quando volta para esse uso e volta para mais uma internação. Então, para quem está em casa poder entender, por isso muitas vezes esses ciclos de muitas internações, porque o dependente químico ele tem dificuldade de aceitar a abstinência total. Né, Matheus? Demorou para você também. Aí o Matheus volta para o opioide, né, Matheus? E aí perde o controle novamente, tem que voltar para a clínica, né? E Álvaro, colocando aqui mais uma situação que é importante a gente falar, né, Matheus? Antes dessa internação, o Matheus perdeu um grande amigo. Foi. Ele perdeu um grande amigo pelo uso de substâncias, pelo uso de álcool, e ele acabou se suicidando. Meu Tá? Deus. Ele se jogou da cobertura do edifício dele, era o melhor amigo do Matheus, né, Matheus? Foi. E o Matheus sofreu muito com isso.
Mas nem isso fez com que Ele parasse. ele parasse. Foi isso que acabou desencadeando meu uso de substâncias, assim, de forma exacerbada, sem parar, né? E foi por essa tristeza, né? E eu acabei ficando muito chateado, muito triste por essa questão. Mas eu tenho certeza que de onde ele tá muito orgulhoso de mim, Sim. por tudo que eu tenho feito, que eu tenho conseguido, né? Por esse ano de sobriedade que eu tô. E por tudo que eu tenho feito, tipo, de bom, assim, né? Respeitado a minha mãe, feito as coisas certinho, tenho estudado, né? E tenho mudado a minha vida do vinho pra água, né? Isso é do vinho pra água, Porque exatamente. não é da água pro vinho, É do né? vinho pra é água. do vinho pra água. Que bonito, Matheus. Então, hoje a vida do seu amigo, né, cara, uma pessoa tão importante para você, que gerou tanta dor em você, né, que talvez naquele momento tenha piorado o seu uso, mas hoje a recuperação dele tá viva na sua, né? Com certeza. Hoje você carrega, né, Fora a recuperação fora do as seu recaídas, amigo. né, Álvaro? Sim. Fora as recaídas que a gente presenciou das pessoas que estavam internadas na Éremos e, infelizmente, quando tiveram alta, tiveram uma recaída muito grande e a gente teve grandes perdas. E isso também mexeu bastante com a gente, né, Matheus? Sim. E aí, Matheus, você, depois de processos de idas e vindas, né, porque ao total foram quase 4 anos de tratamento, né, entre as recaídas, sai da clínica, fica um tempo em casa, recai, volta novamente. E depois com quase 3 anos dentro desse processo, você evoluiu, você teve uma melhora, né? E você teve a oportunidade de ir para uma moradia assistida, né? Onde você lá conseguiu fazer o seu processo de reinserção social, que é muito importante para o paciente, que é o retorno para a sociedade, né? A gente aplicar todas as novidades, tudo que foi aprendido. E você teve uma fase muito legal, né? Onde você começou a trabalhar, você desenvolveu bem. Só que veio uma última recaída que foi quase fatal na sua vida. Então eu queria que você contasse esse momento que levou você para um coma, né? Como foi isso, né? Conta essa recaída pra gente aí, porque hoje você tá na minha frente aqui e você literalmente é um milagre vivo, né, irmão? Conta como foi essa última recaída na sua vida aí. Então, na verdade, né, Álvaro, eu tive a minha penúltima internação e eu acabei não querendo fazer a parada, né, do uso de substâncias. Eu falei, eu não vou parar, ainda com aquele mesmo discurso de que eu ia usar só um pouco, só de vez em quando, que ainda conseguia controlar, né? Então eu ia para as socializações, né, que é quando a gente sai da clínica para passar uns dias em casa, e aí eu fazia o uso de substâncias e não pegava no teste toxicológico, porque eu fazia uso de medicamentos, os medicamentos que eu tomava já estavam prescritos pelo médico. Então você burlava o teste Sim. toxicológico da clínica. Exatamente. Então, por exemplo, você tinha uma medicação prescrita pelo médico, lá um benzodiazepínico, então você exagerava nesse mesmo remédio, porque se saísse no teste era um remédio que o médico já te dava. Porque no teste não aparece a quantidade. E né? na época o opioide não tinha ainda o teste. Sim. Também. Então eu acabava fazendo uso e não tinha consequência. Senão ia ficar mais tempo na clínica. Sim. Então eu já sabia disso, né? E acabava... Manipulava o sistema ali. Então quando eu tive a minha última recaída, ela não foi... não teve um início, assim, ela já tinha começado antes da internação, então... Foi aumentando a quantidade. Isso, foi gradativamente... Mas como foi o momento, Matheus, que você tomou aquela grande quantidade de remédio? Aonde você estava? Você já estava na moradia, na moradia assistida naquele momento. E como foi? Você resolveu tomar essa grande quantidade de remédio por quê naquele momento? Para sentir um barato maior? Conta o detalhe da recaída ali. Então, na verdade, né, Álvaro, eu fui tomando as medicações. Quais medicações? Eu fui tomando alprazolam e morfina. E aí eu fui tomando para dar um barato mesmo, né? Só que aí eu fiquei sem consciência, eu fui tomando, até chegar numa hora de que eu quase morri, né? Teve que chamar o SAMU, tudo, para me resgatar, porque eu não sabia mais o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo. Eu estava totalmente apagado, aí um colega meu, ele acabou chamando o SAMU e eu acabei sobrevivendo, né? Graças a Deus eu tive esse livramento, porque foi uma coisa muito complicada, muito difícil que aconteceu,
E eu acho que isso serve de lição para muitas pessoas aí que podem estar assistindo a gente, porque não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa que eu passei tranquilamente, e eu tô aqui, se eu tô aqui... Foi muito doloroso para você, né, Matheus? Porque foram dias e dias no hospital e a gente não sabia, não tinha ideia se você ia sobreviver ou não. A gente não tinha essa ideia. Quando o Matheus chega no hospital, né, no pronto atendimento lá em Atibaia, né, rapidamente ele foi transferido para uma UTI, né? O Matheus entra em coma, e quando você chega lá como mãe, você tem essa notícia que você chega no hospital, você deve ter procurado um médico, acredito eu, para o médico poder te dar um feedback do que estava acontecendo com o seu filho. E o que o médico passa para você naquele momento, Edna, do quadro do Matheus? Na verdade, eu recebi essa notícia de madrugada, né, Matheus? E como eu comentei com ele, eu recebi essa notícia de madrugada pela dona da moradia. E de imediato eu peguei um Uber e me dirigi até Atibaia. Chegando no hospital, eu fiquei sabendo que o Matheus entrou em estado gravíssimo. Por quê? O Matheus ele já foi entubado dentro da ambulância. Lá na moradia, pelo SAMU, ele já foi entubado lá. Porque o Matheus perdeu totalmente a consciência e ele teve parada cardíaca. Então, eles deram os primeiros atendimentos e quando chegou no hospital, ele já foi diretamente para a UTI. Porque o médico falou para mim o seguinte: você sabe rezar? Então, comece a rezar a partir de agora. Por quê? O Matheus está num estado não grave, gravíssimo. Por quê? A overdose, o uso de substância fez ele ter um sangramento grave no cerebelo e, consequentemente, uma microencefalia. Não, é hidrocefalia. Hidrocefalia, que é o acúmulo de água. Não é água, é sangue. É sangue, desculpa. É o acúmulo de sangue no cérebro. Então, ele já chegou em coma induzido, foi induzido a coma, ficando 18 dias, né, Matheus? Em coma induzido, 28 dias na UTI e 50 dias de internação. Nossa. Foram os dias mais tristes, mais difíceis da minha vida. E o Matheus ali. A gente sem saber o que ia acontecer. E quando um médico... Ele corria risco de morte. De morte. E quando um médico, né, pergunta para a família se a família sabe rezar, é porque ele está querendo dizer que a qualquer momento ele pode voltar e te dar uma notícia. É como se fosse o médico preparando a família para anunciar a morte do ente querido, né? Porque para o médico também é muito difícil esse momento. Então ele fala assim, ó, se você sabe rezar, peça a Deus, porque da nossa parte aqui a gente não tem mais segurança. A situação não estava mais no controle da medicina, né? Quando o médico fala, sabe rezar, eu tenho certeza que você deve ter respondido para ele, sei rezar sim, né? E Deus deu a resposta, né? Fez esse milagre. Eu digo sempre ao Matheus e digo a você que está me assistindo hoje. O Matheus é um verdadeiro milagre. É um milagre, porque o livramento que ele teve foi grande. As sequelas poderiam ser gravíssimas, neurológicas, psicológicas e físicas. Matheus, você é um milagre. E Deus tem grande propósito na tua vida. Sim. Se você está aqui hoje, e para nós é gratificante estar aqui. Para você que está nos assistindo. Olha, gente, o Matheus está aqui. É a prova viva de que tudo pode dar certo. É isso aí. Porque ele não tinha. Ele estava numa situação dentro do hospital em que o médico chegou para mim e falou assim, nós reunimos a equipe neurológica para ver se nós vamos fazer a cirurgia no cérebro dele, que tinha que tirar esse sangue, esse coágulo. O chefe da equipe relutou a isso. Ele falou, mãe, eu não vou fazer essa cirurgia. Eu vou pagar para ver. Então, o que aconteceu? Os dias foram se passando e o Matheus foi reagindo. Foi reagindo, até que a gente foi para o quarto. E é um milagre, realmente, Álvaro, desse meu filho abençoado estar aqui e passar para os outros jovens, né? A importância
de se viver uma vida limpa. É isso aí. E esse é o resultado, né? A vida do Mateus é um resultado também, né, da dedicação de muitas mães e de muitos pais, né? A gente teve aqui no último programa a história da Jane. Um beijo para você, Jane, que deve estar assistindo a gente. Beijo, Jane. Eu vi o teu programa, foi lindo. Foi lindo, né? E hoje o filho da Jane, a Jane perdeu o filho dela, mas o filho da Jane está vivo também na sua recuperação, Mateus. E no próximo bloco, pessoal, a gente vai contar quando o Mateus é muito querido na Éremos, né? Então todos os pacientes que estavam na Éremos conheciam o Mateus, tinham muito carinho, toda a equipe, e a gente vai contar para vocês no próximo bloco aí, quando a gente recebeu essa notícia. Foi muito bonito o que aconteceu ali na Éremos, né? Como os pacientes, a equipe se mobilizaram aí em prol da vida do Mateus, e o Mateus vai contar também a Edna como está a vida hoje, né? Em recuperação. Daqui a pouco a gente volta. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, né, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Estamos de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. Último bloco do programa, e agora a gente vai falar de vida, a gente vai falar de recuperação, a gente vai falar do milagre que Deus fez na vida do Mateus. O médico falou para a Edna: você tem fé, você sabe rezar? E a Edna com certeza pensou: eu tenho um Deus na minha vida, né? Com e quando esgota a ciência, esgota o natural, entra o sobrenatural, né? E Deus tem um propósito para a vida do Mateus, Deus preservou a sua vida, e a gente, quando recebeu aquela notícia na Éremos que você estava em coma induzido, né? Foi muito bonito, Mateus, porque você é muito amado pelas pessoas lá na Éremos, né? Você, muito né? querido. Toda a equipe, todos os pacientes que estavam lá, eu me lembro muito bem das correntes de orações, né, cara, que foram muito bonitas, e as orações, a súplica, né, do nossa, chega aos ouvidos de Deus, né? Então todas essas orações chegaram a Deus. Sim. E Deus, através da misericórdia dele, preservou a sua vida. Então o que você precisa fazer hoje é acreditar que você é um homem feito à imagem e semelhança de Deus, e se você é semelhante a Deus, você tem muitas virtudes, muitas qualidades que Deus divide com você. E agora você precisa, na sua vida, colocar essas qualidades em prática, né, para poder fazer diferença na sua vida e apresentar esse Deus que fez esse milagre na sua vida para outras pessoas, né? Porque se você saiu, outros podem sair. Agora eu estava lembrando também de uma situação, pessoal em casa, para a gente quebrar um pouquinho o gelo agora nesse último bloco. Mães e pais. A Edna, o que ela fazia quando o Mateus... Você lembra, né, Mateus, quando você estava internado? Eu recebi uma mensagem da Edna de manhã. Aí eu já olhava logo cedo. Álvaro, e meu filho, como é que tá, Álvaro? Meu filho dormiu. Álvaro, meu filho tomou café da manhã. Álvaro, meu filho tomou remédio. E aí eu ia perguntar para o coordenador, né, que era o Marcelo na época, né? Um abraço pro Marcelão. Aí o Marcelo, não, ela já mandou mensagem para mim também. Aí ia perguntar pro conselheiro, né, ela também já mandou mensagem para mim. E pra enfermeira também já mandou mensagem. Então não sei se você se identifica aí, né? Mas no começo da internação, a Edna mandava mensagem pra clínica inteira, né, Edna? Álvaro, eu sou uma codependente em plena recuperação. Aí ela queria ser a mãe, ela queria ser a psicóloga, ela queria ser a psiquiatra, ela queria falar dos remédios. Mas mais uma vez eu digo que a gente também tem que entender essa parte da preocupação, mas sempre tem muita coisa que a mãe traz pra gente, que a gente tem que ter uma escuta
consulta aberta, que acaba fazendo diferença no tratamento, né? A mãe conhece, né, o filho que tem e conhece. O Matheus já falou várias vezes para mim, mãe, você é uma codependente, você precisa também se cuidar. É isso aí, em recuperação, né? Toda a família precisa se tratar, sim, não é? A família e o paciente. E hoje o Matheus, depois de ter passado, né, Matheus, de ter ido lá trocar uma ideia com Jesus, né? Nesse coma induzido que você ficou durante 18 dias, né, cara? Com certeza Deus falou para você, né? Continua aí, que eu tenho um propósito para sua vida, né? E hoje o Matheus, como que tá a sua vida, Matheus? Conta pra gente aí. Ó, e bacana, hein? Vamos fazer um brinde aqui com essa água da nossa canequinha. Um ano você fez limpo, um ano de recuperação, graças a Deus, né? Graças à misericórdia, graças a Deus, esse amor de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E aí, conta aí, o que você está fazendo hoje aí com o Ano Limpo? Tô sabendo que você está numa residência terapêutica, né? Com uma moradia assistida. Conta aí pra gente como que é a residência terapêutica, o que você está fazendo, os projetos. Tá estudando, não tá estudando? Conta aí pra gente aí as novidades da vida. Bom, legal, muito, muito bom, né? Tá vivendo essa nova vida, né? Tá fazendo novas coisas, tá podendo usufruir de coisas que eu nunca tinha usufruído antes, por poder estar limpo, né? Por poder estar em recuperação e poder estar em plena mente livre do que era antes, porque antes eu estava escravizado por uma substância, eu estava preso a coisas ruins e eu não conseguia viver a vida direito. Então hoje em dia eu tô na moradia assistida, né? Do Bruno, né? Queria mandar inclusive um abraço aí pro Bruno, pro Nilson, pro Douglas, pro pessoal lá da moradia. Como chama lá a moradia? A Rede Evolução, né? Rede Evolução. Então um abraço pra galera ali da Rede Evolução. Rede Evolução, a gente confia, né? Tanto o Nilson, como o Douglas, como o Bruno, são profissionais muito sérios, né? Sim. E a gente recomenda. Como chama a moradia? Evolução. Evolução, moradia Evolução. Como que é a rotina pro pessoal conhecer numa moradia assistida? Então, você tem uma liberdade, mas o nome tá dizendo moradia assistida. Então, é uma fase intermediária, é um pós-clínica. O pessoal que está em casa entender, o tratamento é para a vida toda. Exatamente. Então você fez um tratamento na clínica, saiu, passou pelo que você passou e agora você está numa moradia sendo assistido. Como que é a rotina lá? Liberdade com regras, né, Matheus? Para você retomar assim sua vida, né, ressocializar, né, você pode sair ao momento que você quiser, você pode fazer as coisas que você quiser. Você tem a liberdade de usar substância, só que não convém, né, cara? Então, se você quiser usar alguma coisa, você vai usar. Mas você vai ter a consequência de que você pode ser internado, e de que você pode morrer, como quase aconteceu comigo. Então, a gente tem essa liberdade lá. E lá a gente tem uma rotina normal, né, de uma pessoa, em que a gente pode... Vai no supermercado, vai comprar as coisas. Inclusive eu tô fazendo academia, tô estudando, tô fazendo várias coisas que não. E o que você está estudando? Conta pra gente. Eu tô fazendo um curso, né, de acompanhante terapêutico. Que legal. Né, do André Grangeiro, né? E tá sendo muito bom, né? Eu tô me especializando aí na área e quem sabe não vira aí um grande terapeuta aí na dependência aqui. Que legal, né, Matheus. Lembrando que ele tem um cronograma a ser seguido. Semanal. É isso aí. Então ele faz o devocional, né, Matheus? Sim. É o devocional e ele tem os cuidados do lar da casa, sim, mantendo, que é importante, né? Então, conta um pouquinho disso aí, Matheus, como é que você faz lá no dia a dia? Geralmente minha rotina, né, eu acordo, né, faço minha oração, tudo, aí faço minha higiene pessoal, depois eu já vou para a cozinha preparar um café da manhã, né, preparo, aí dou uma repassada no que eu estou estudando, no que eu estou vendo, aí almoço, aí dou uma ligada para minha mãe, vejo se está tudo bem, aí na parte da tarde eu já vou para academia, né, e depois aí eu já fico mais tranquilo, né? Que legal. E está estudando para ser um acompanhante terapêutico, né? Mandar um abração também para o nosso companheiro psicólogo André Grangeiro, que tem o curso em Campinas de acompanhamento terapêutico. Então isso é muito legal, muito, né? Curso muito bom. Matheus, aconteceu a mesma coisa comigo. Né, eu terminei meu tratamento, né, há 9 anos atrás, comecei a fazer os cursos, estudar, e é muito gratificante, viu? A gente está na área, né, dividindo a nossa experiência, mostrando para as pessoas que é possível a recuperação. Então é isso aí, vai em frente. E Ednei, diz uma coisa,
A gente vai agora, né, chegando próximo do final do nosso programa, né? A gente está aqui hoje depois de ter passado por tudo isso junto, né? Eu pude acompanhar esse processo do Mateus, né, do início até o final, né, lado a lado com vocês, né? A gente, com os nossos pacientes, as nossas famílias, a gente começa com um relacionamento profissional, né? Vocês são nossos clientes, a gente tem muita ciência disso, que a gente tem que entregar o melhor que a gente pode, mas não tem como não vincular. Não tem como não desenvolver um relacionamento de carinho, de amizade. Com toda certeza. Eu tenho muito carinho, muito amor pela vida de vocês. Sou muito grato a Deus, né, por ter feito esse milagre na sua vida, né? Deus escutou as nossas orações aí mais uma vez, né? E como que tá hoje para a mãe? Né, o coração está mais tranquilo, né? Você estava me contando que ontem, para dar um exemplo para quem está em casa, né, o Mateus saiu da moradia assistida para vir gravar o programa, né? Saiu um dia antes, acho que passou a sexta-feira com você em casa, e você estava me dizendo aqui nos bastidores, né, na maquiagem, né, da nossa Renata, que é maravilhosa, e a Renata, nossa maquiadora, vai começar a fazer psicologia. A Renata parabéns, Renata. A Renata está estudando, está escutando as entrevistas, está se sensibilizando e está vindo para ser uma companheira na área também. Você falou, Mateus foi cortar o cabelo, eu já fiquei preocupado, minha codependência já atacou ali, eu fiquei ligando, Mateus, já está cortando o cabelo, mas hoje... Ele falou para mim, inclusive ele estava no Uber, ele falou assim, que saco, mãe, né? Por quê? Eu estava trabalhando, ele quis cortar o cabelo para vir aqui, mais bonito, né? E ele foi sozinho. E essa condição que eu tenho que dar para ele daqui para frente. Da autorresponsabilidade. Eu tenho que ter a responsabilidade. Os medicamentos que ele toma hoje, que são controlados, eu não preciso esconder mais. Né, Mateus? Fica lá à disposição, ele vai lá e toma o medicamento dele. Ontem ele saiu sozinho. Ainda eu tenho, claro, eu estou numa alegria, numa felicidade grande de ver o Mateus nessa condição. É um processo lento, mas é um processo. Mas eu ainda tenho que entender que eu sou uma codependente. Isso. Que eu ainda tenho aquela minha insegurança. Em recuperação. Né? Mas é legal que o Mateus também chama a minha atenção para isso. Tá vendo que importante? Porque nós dois, a gente está se ajudando. É isso aí. Então ele tem que ter a percepção, né, Mateus? E ele está tendo essa percepção da minha doença também. E aí é importante nesse momento. Então ele tem me ajudado muito nesse sentido. Então para você que está aí, não é só a mãe que faz, viu, gente? O filho também ensina a gente a fazer muita coisa. É isso aí. Né? E eu só tenho assim um sentimento de gratidão. Gratidão a Éremos, a todos os colaboradores, a todos os profissionais. A clínica que é um exemplo para todo o nosso Brasil. É uma pena que nem todos tenham a condição de se manter num lugar assim. Muitos buscam ajuda hoje, mas infelizmente não tem essa condição, né, Mateus? Sim. Então a Éremos, para mim, é tudo. Agradecer aqui ao nosso querido, posso chamar de amigo Irã, que eu tive a oportunidade de conhecer dentro da Éremos também. Que é o nosso diretor do nosso programa. Exatamente. Aqui, né? E a todas as pessoas que nos acompanham até hoje, né? Porque o Mateus não está na Éremos, mas a Éremos está no Mateus. Ó, que legal. É isso aí, o amor, Por o amor todos da os Éremos, profissionais, né? que lá estão. É isso aí. E agradecer também hoje a moradia, a clínica assistida que ele está hoje, ao Bruno, ao Douglas e aos demais, porque hoje vocês são a nossa família. É isso. É verdade. Né? É isso Eu aí. tenho gratidão também pela minha família, não posso deixar de falar aqui da minha irmã, da minha sobrinha, né? É isso aí. Até da nossa cachorrinha Belinha, né? Um beijo Que pra hoje faz Cristina, né? Um beijo pra parte, Cristina que está nos né? assistindo. Pra Priscila, pra minha, né? São pessoas importantes Sim. na nossa vida. Mas acima de tudo é Deus e a Clínica Éremos que entrou na nossa vida, sim, para mostrar o que eu estou mostrando aqui hoje. Legal, é isso aí, esse milagre vivo. Mateus, deixa agora um recado para a galera que está em casa, ó. Deixa um recado para as mães, para os pais, né, para um dependente químico que está vendo o nosso programa. Deixa essa mensagem de esperança aí que a gente vai encerrando o nosso programa. Legal. Para você que está me assistindo aí, né? Está nos assistindo, na verdade. Se você quer sair do buraco do transtorno por substância, se você quer sair dessa situação, procura uma ajuda, pede ajuda para alguém, procura Deus, né? Porque Deus preenche esse vazio espiritual, Ele preenche tudo que você pode estar passando de errado, de mal, né? E Ele ajuda você a sair
dessa situação que pode estar te tirando a sua vida. Legal. Desistir? Nunca. Persistir? Sempre. É isso aí. Gente, não desistam. É isso aí. Não desistam, porque o Mateus é a prova viva. É um filho aqui abençoado que está do meu lado, que eu amo muito. É a prova viva de que a gente pode viver limpo. Amém. Tá bom? Legal. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. Amo muito a vida de vocês. A gente Tenho também certeza... ama muito você. Tá bom, obrigado. Tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muitas pessoas. E o que eles disseram agora no final do programa, desistir nunca. E fica uma passagem bíblica muito importante, né? Josué, quando Moisés se foi, ficou com uma missão muito difícil, que era conduzir aquele povo, né, até a terra prometida. E Josué se sentiu ali inseguro com aquela missão, mas Deus falou para ele, seja forte e corajoso, né? Guarde os meus mandamentos no seu coração, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E aonde você colocar a planta dos seus pés, eu a abençoarei. Então fica essa palavra hoje para a vida de vocês, não vamos desistir nunca. Um beijo no coração de todos vocês, ó. Beijo a todos. E se esse programa te ajudou, compartilha ele com alguém, né? Manda para uma pessoa que você gosta, dá um joinha, deixa um comentário, fala pra gente o que você achou do programa e não se esqueça, manda sua história pra gente, tá bom? Meu contato tá aqui, eu vou responder você e quero ver você nos próximos programas aqui com a gente no nosso estúdio, dividindo a sua história. Um grande beijo, Deus abençoe a todos, até o próximo.